Olá, como está a sua vida? É possível que ao longo da vida a gente perca a graça de viver. A vida perde a beleza. Os prazeres parecem que não têm mais sabor e deixam de ser prazeres. Ou talvez você nem os tenha. E a vida de fato é feita de beleza, é feita de prazer, é feita de realidade, é feita de sonhos, é feita de realizações. Isso tudo faz parte da vida da gente. Quando fracassos repetitivos começam a configurar a nossa vida, ao longo do tempo parece que a vida perde a graça. E não são poucas as pessoas que vivem tristes, enfadadas, que vivem sem esperança, uma vida sem graça, sem sabor, sem cor e sem gosto. Mas eu gostaria de falar sobre isso com você, a graça da vida, a graça de viver. Tem uma história antiga, que é a história de Abraão e de Sara. Nós sabemos que Abraão foi um homem desafiado por Deus para confiar na direção do Senhor, sair de sua casa, dos seus parentes, da sua terra e ir para uma terra que Deus haveria de lhe mostrar. E ele fez isso, pela fé. Mas ao longo da sua jornada, havia algo que lhe roubava a alegria e o prazer e a graça da vida. Ele e sua esposa, Sara, não podiam ter filhos. Deus lhes fez a promessa de que eles seriam pais de uma numerosa nação. Mas os filhos não vinham. Eles tomaram atitudes equivocadas na tentativa de terem filhos. Mas, um dia, Abraão recebeu em sua casa a visita de 3 personagens interessantes. Um deles, Abraão, passa a se referir como sendo o próprio Senhor. E Abraão faz questão que aquelas 3 figuras permanecessem junto com ele, próximo às suas tendas, ao longo de todo aquele dia. Abraão prepara um grande banquete. Abraão e Sara estão próximos aos 100 anos de idade. E então, num determinado momento, quando aqueles personagens banqueteavam-se junto com Abraão, naquele delicioso banquete da tarde, preparado por Abraão e por Sara, num determinado momento, aquele Senhor, o nosso Deus, que aparecia ali para Abraão, disse para Abraão, a sua esposa Sara, na próxima primavera, quando nós voltarmos aqui, ela terá um filho. Quando Sara ouviu isso de dentro da tenda, Sara riu-se no coração. E ela pensou consigo mesmo, será possível, acaso eu, que já sou idosa, e meu esposo, que também já é um homem velho, porventura nós voltaremos a ter prazer na vida? E essa frase de Sara é uma frase curiosa, porque o que ela está dizendo na prática é, será que a nossa vida vai voltar a ter graça? Porque eles tinham perdido a graça do viver. Nós não sabemos os detalhes de como estava a vida deles, mas sabemos que a frustração, as repetidas tentativas de sucesso numa área tão fundamental para a vida de um casal, especialmente no Oriente, na Palestina, naquele tempo, trouxeram para eles a angústia, a tristeza, o amargor de não ter uma vida produtiva. E apesar das realizações da fé vividas por Abraão, lhes faltava a graça no viver. Não havia mais esperança, nem prazer naquele relacionamento. E então, diante do sentimento de Sara, lá do lado de fora, o Senhor, que ouviu e percebeu aquilo que passava no coração de Sara, disse, Sara, por um acaso, existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? E essa pergunta, ao mesmo tempo, levanta uma questão e ao mesmo tempo responde, porque quando nós encaramos e pensamos e consideramos os atributos de Deus, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, a sua beleza, o seu amor, a sua bondade, a sua graça, nós automaticamente respondemos essa pergunta. De fato, não há nada demasiadamente difícil para Deus. E então Deus afirma para Sara e para Abraão, eu vou devolver a graça para a vida de vocês. Vocês terão filhos, vocês voltarão a ter prazer na vida, no relacionamento, na convivência de vocês, no amor de vocês, no relacionamento de vocês. Eu vou devolver graça a essa família. Pois bem, essa história é a história de um homem pecador, de uma mulher pecadora, de 2 pessoas que aprenderam a confiar em Deus e a viver pela fé. Eles não eram em nada diferente de você, diferente de mim e diferente de todos nós. O Deus que os abençoou
o Deus que lhes deu este grande privilégio de voltar a ter graça na vida é o mesmo Deus que nós conhecemos hoje, com quem nós falamos, a quem nós oferecemos e dirigimos as nossas orações por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E então eu quero dizer para você o seguinte: talvez a tua vida tenha perdido a graça. Talvez você seja uma esposa, um esposo, talvez um casal, talvez você seja solteiro, talvez você seja ainda um adolescente. É possível que você perca a graça no viver por muitos motivos. Não apenas dentro de um casamento, mas por muitos motivos na vida. Talvez por uma questão profissional, talvez por uma questão estudantil, fracasso, de repente num vestibular, ou talvez dentro de um relacionamento e talvez na criação de filhos. São muitas as possibilidades que podem roubar da nossa vida a graça de viver. Mas eu quero deixar com você a seguinte mensagem: acaso há algo difícil para Deus? Nesta pergunta nós já encontramos a resposta. Deus é Deus e nada é difícil para o nosso Senhor. Então confie nele, peça a ele que lhe ajude a sentir graça na vida novamente. O nosso Deus é conhecido pelo Deus da graça. Ele enviou o seu Filho para nos salvar por graça, nos ofereceu um favor. Nenhum de nós merece, mas Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Ele nos deu oportunidade de recomeço. Ele nos deu a segunda chance. Ele nos deu esperança. Ele devolveu a alegria e a graça para a nossa vida. O Senhor é especialista em pôr graça na vida sem graça de qualquer pessoa. Se esse é o seu caso, eu gostaria de te convidar a orar, a falar com Deus e a pedir que Ele traga graça novamente para a sua vida, para o seu casamento, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para a sua casa. Ele pode fazer isso. Confia de todo o coração nos caminhos e no poder do Senhor de devolver graça a uma vida sem graça. Deus te abençoe.